Saudações, então, queridos irmãos, todos vocês que estão aqui conosco, por esses canais virtuais dos quais podemos lançar mão nesses momentos de pandemia para dar sequência aos trabalhos da nossa Casa Espírita Fraternidade. E, dando início aos trabalhos de hoje, nós vamos começar com a irradiação, que nada mais é do que uma doação de energia, uma doação de fluidos, através das nossas orações, dos nossos pensamentos, em prol daqueles nossos irmãos necessitados e em prol também de nós mesmos, da nossa família. Então, que os irmãos possam se sentir agora confortáveis, elevando os pensamentos para o alto, serenando as emoções, acalmando o coração. E vamos pensar, então, irmãos, nesta irradiação, iniciando pelo nosso lar. O nosso lar, que é um local onde nos últimos meses nós temos passado bastante parte do tempo, pensando em cada aposento da nossa casa, fazendo uma limpeza fluídica por toda a nossa casa, pensando nas pessoas que moram conosco. Nós possamos estender essa irradiação da nossa casa para aqueles vizinhos, nosso vizinho da frente, nosso vizinho do lado, todos eles possam ser envolvidos nas nossas orações e na nossa doação de fluidos. Que nós possamos pedir também e doar as nossas energias àqueles nossos familiares que não moram conosco, que moram longe, e que também, assim como nós, estão passando por esse momento onde nós precisamos manter a serenidade e as vibrações elevadas. Nós pedimos também pelo nosso bairro, pela nossa cidade, abrangendo o nosso estado e todos os estados que formam o nosso país. Que, de uma maneira geral, possamos vibrar pelo Brasil e por todos os países. Nós também podemos pedir agora pelos nossos irmãos que se encontram nos orfanatos, nos asilos ou em casas de repouso, que eles não se sintam abandonados, mas que a espiritualidade amiga possa chegar até eles, levando o alento necessário. Nós pedimos também por aqueles nossos irmãos que se encontram privados de liberdade, nas penitenciárias ou nas casas de menores infratores, que esses irmãos possam, nesses momentos de reclusão, refletir sobre o que fizeram, buscar a melhora dentro de si, para que no momento de retomada de liberdade possam seguir o seu caminho evolutivo. Nós pedimos também, irmãos, por aqueles pacientes que se encontram nos hospitais psiquiátricos ou que se encontram adoentados, internados. E também pedimos pelas equipes de médicos e enfermeiros que cuidam desses doentes. Não importa a doença que eles estejam atravessando no momento, que eles saibam usar da resignação para aceitar esses momentos de provação e que as equipes que cuidam dessas pessoas encontrem a força necessária para não esmorecer no caminho. Nós pedimos por aquelas pessoas que são dependentes químicos, que encontrem a força para vencer o vício. Pedimos também pelos moradores de rua, ou para qualquer irmão que se encontre em situação de abandono. Que a espiritualidade ampare essas pessoas para que se mantenham firmes no propósito. Nós pedimos também pelos governantes, pelos empresários, não só do nosso país, mas do globo de uma forma geral, porque são grupos tão importantes que muitas vezes determinam o futuro de toda uma humanidade. Nós pedimos pelos países em guerra que eles possam encontrar a paz mediante o perdão entre seus povos. Pedimos também pelos nossos irmãos desencarnados, independentemente do motivo do desencarne, que eles se sintam amparados e bem recebidos pela espiritualidade, para que possam, assim,
não sofrer e fazer uma transição tranquila para a verdadeira vida, que é a vida espiritual. Nós pedimos, irmãos, agora, em prece, pelos obsessores e pelos obsediados. Que esses irmãos possam encontrar no perdão a sua libertação. E que esses laços momentaneamente nocivos possam se tornar laços fraternos, laços construtivos, laços de amor. Pedimos também agora, irmãos, pelo nosso planeta. Que o nosso planeta Terra passe por esse momento de transição, com a humanidade acompanhando este movimento, buscando na fraternidade, no amor, na caridade, a força para evoluir. Pedimos também agora pela magnetização das águas, que aquela água que está na nossa casa, na nossa caixa d'água, que nela seja depositado todo aquele elemento necessário ou aqueles elementos necessários para o nosso refazimento e também de nossos familiares, nosso refazimento físico, psíquico, emocional. Agradecendo, irmãos, a oportunidade de estarmos aqui, prontos e dispostos a ouvir esses ensinamentos que estão por vir. E que com a força do amor em Cristo, possamos aplicá-los no nosso dia a dia, esses ensinamentos. E assim nos melhorarmos sempre mais e mais. Obrigado, Pai, e que assim seja. Nossas saudações a todos os queridos irmãos que acompanham as páginas das redes sociais da Casa Espírita Fraternidade. Estendemos a todos o nosso afetuoso abraço e todo o nosso apreço. Meus irmãos, o tema da exposição de hoje que nos foi sugerido é o egoísmo e o orgulho. E para realizar esse trabalho, recorremos nós à literatura espírita na obra básica, o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, lá no capítulo 11, Amai o vosso próximo como a si mesmo. E Kardec nos presenteou no item 11 com duas mensagens psicográficas de dois espíritos de escola, de Emmanuel, em Paris, 1861, e de Pascal, em Sens, 1862, ambas essas psicografias, essas mensagens, discorrem sobre o orgulho e o egoísmo. Mas, meus irmãos, olhemos para o nosso cenário, o nosso contexto em que vivemos. Há uma figura marcante da soberba, da petulância, da arrogância e da presunção. Há uma negação, há um sentimento de igualdade, onde todos somos filhos de Deus. Há um complexo de uma ilusão de superioridade sobre os seus irmãos. Se acham com privilégios e direitos exclusivos somente para si. Leia-se aí orgulho. Seu filho, o egoísmo, é o protagonista das misérias sociais e humanitárias. Porque não tem sensibilidade. Porque não tem a visibilidade, a empatia de se colocar no lugar do outro. Só pensa só em si. Somente nos seus interesses. Não se importa se alguns irmãos vivem sem renda nenhuma, na miséria. Se outros não têm sequer a moradia ou acesso a um hospital e perecem fisicamente nas filas de cirurgias do nosso Sistema Único de Saúde. Falando também sobre a educação, de uma boa escola e o acesso à universidade.
Mas o egoísmo só tem olhar para dentro de si. Não tem esta visão para as dores alheias, o sofrimento dos outros. Não consegue ver o outro, somente vê a si próprio. É a causa das misérias sociais. Allan Kardec, em Obras Póstumas, nos diz que o egoísmo tem sua origem no orgulho. O orgulho por nos elevar, a soberba de nos acharmos acima do bem e do mal, da verdade, de ser melhor, de ter privilégios, alimenta o seu ego. Isto é, alimentamos a personalidade com este sentimento. Eis aí o egoísmo. Allan Kardec vem nos dizer que o orgulho e o egoísmo têm sua fonte no instinto de conservação, que é uma lei, a lei de conservação, uma lei moral, que na questão 703 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos benfeitores se o instinto de conservação é uma lei natural. Sim, para concorrermos aos objetivos da providência divina, Deus nos deu a necessidade de viver. Isto é, nós somos espíritos, somos uma fonte de luz, de inteligência. Deus nos criou pelas suas mãos, todos primários, rudimentares, mas com todas as potências intelectuais e morais. Mas que devemos nós fazer essa escalada lá, desde o início do primarismo até chegarmos na apoteose que vem a ser a angelitude. Para isso precisamos passar pela vida no corpo, para ter as nossas provas e expiações. E o instinto de conservação é este querer a vida, este desejar a vida, de buscar a água, de buscar o alimento, de buscar o melhor para si. Esses meios de conservação. Que na questão 704, Kardec, se Deus nos colocou na cidade de viver, né, nos deu os meios de conservação, Deus fornece esses meios. Sim, esses meios são os bens da terra para o vosso necessário, mas deixa implícita uma advertência: o supérfluo jamais. Na 706, Kardec pergunta: por bens da terra, somente devem se entender os produtos do solo? Sim, é de onde extraímos tudo. A água que consumimos, a água para a indústria química e diversas outras ramificações, a matéria-prima, os nossos alimentos. E a matéria-prima de onde das entranhas da terra produzimos tudo. O avião, o trem, o navio, todos os utensílios que temos dentro da nossa casa para o nosso conforto. Mas diante de tanta abundância que esse Pai nos colocou para atendermos às necessidades do corpo, para que o espírito possa utilizá-lo o maior tempo possível para cumprir a sua prova, as suas necessidades de aprendizado ou as suas expiações, que são as suas necessidades de reeducação. Pergunta Kardec na 707. O que se atribui, então, à falta desses meios de existência, mesmo diante de tanta abundância? Resposta: egoísmo. Egoísmo. Allan Kardec, em Obras Póstumas, nos diz que as causas do orgulho e do egoísmo, né, está no instinto de conservação, né, no seu em despertar para as coisas espirituais, para o seu espírito. Porque nós não somos esse corpo. Esse corpo é uma vestimenta passageira, que pela lei de destruição na morte física se destrói, mas o espírito continua, com seu acervo, com seu patrimônio intelectual e moral que tem adquirido. Mas por só pensar no corpo, somos muitas vezes refém desse corpo, escravos, só pensando nos prazeres deste corpo.
ainda não acordamos para a nossa realidade na nossa própria essência espiritual. Por ainda não acordar, por não saber que somos espíritos imortais. Por ainda não saber de onde viemos, por que estamos aqui e para onde vamos. E por isto, concentra então toda a sua força nesta vida presente para atingir os deleites de seus prazeres. Não cogitam seu passado, seu presente e seu futuro, nem os benefícios e os malefícios, porque no nosso presente estamos colhendo o que plantamos lá no passado. Estamos colhendo uma oportunidade de nos reabilitar perante a lei e de outras provas de aprendizado para crescermos. E vamos nesse presente plantar o bem ou o mal para colhermos nessa vida ou no futuro próximo. As condições para vencer o orgulho e o egoísmo, Kardec nos faz um roteiro aqui em Obras Póstumas. Nos diz, primeiramente, a primeira lei moral, a lei de adoração. Kardec, na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, o que é Deus, nos diz a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. É crer. Crer que existe um diretor. Crer que existe um cientista, onde a sua lei é o amor. Crer na sua justiça, que a todos os seus filhos concedeu, pela lei de igualdade, os mesmos direitos e os mesmos deveres, que não privilegiou ninguém. Todos são iguais perante a lei. A dor física é igual para todas. As dores morais dependem da extensão das nossas faltas. Todos estamos em provas, aprender, crescer no sentido intelectual e moral, e expiações, que são muitas vezes os corretivos, muitas vezes dores físicas, para num processo de reeducação não incorrermos nos mesmos erros. Kardec nos aconselha a ter o olhar para o futuro. Para o futuro, que somos espíritos imortais, revendo o nosso passado para compreender o nosso agora, o nosso presente. Isto é, né? Para compreender o meu presente, das aflições que passamos, olhemos para trás. Se as aflições não estão nas causas nessa vida, está nas causas passadas. E se elas surgem, é porque nós temos que vencê-las. Ainda não compreendemos pela nossa intolerância, a nossa impaciência, a nossa agressividade. E o nosso presente, plantamos o que vamos colher lá no futuro. Nos aconselha ainda Kardec, esse despertar da pré-existência da alma, distinguir a verdadeira vida eterna, espiritual, da vida material que é passageira. Que é passageira. E é através da reencarnação, que é o retorno do espírito a um novo corpo. A um novo corpo. Neste processo de educação, nesse processo de regeneração e de evolução que é a reencarnação, podemos nascer em diferentes condições sociais. Muitas vezes com a prova da pobreza, da miséria, como prova da humildade, da resignação. Muitas vezes com a prova da riqueza, para a caridade possamos realizar para vencer essa prova. E a lição da humildade e da caridade, pagando o mal com o bem em nossas expiações, conforme nos disse o Mestre Jesus. O Espiritismo, sob a luz da razão, das leis de Deus,
nos trouxe o saber do mundo espiritual pelas vozes dos espíritos de Escol, Santo Agostinho, São Luís, Emmanuel e tantos outros irmãos, fazendo-nos entrever a importância pessoal e negativa do orgulho e do egoísmo, que vai se anulando com a humildade, com a caridade. Porque sozinhos, só, não somos nada e nada podemos só. E não podemos sozinhos, porque uns necessitamos uns dos outros, de solidariedade e fraternidade e de indulgência. Em Obras Póstumas nos diz Kardec ainda, é necessário a fé. A fé humana e a fé divina. A fé humana é essa confiança que temos na nossa capacidade intelectual de realizar. A capacidade intelectual de distinguir o bem do mal, o certo do errado. Mas cuidado com a fé cega, que se recusa e foge da luz da análise dos fatos, restringe e reduz as ideias de caridade e fraternidade. A doutrina espírita nos promove e prega a fé raciocinada. A fé que funda-se na experiência e na comprovação dos fatos, que passam pela análise da razão com a concordância da inteligência. Com respostas. De onde vens? Da espiritualidade. Nossa natureza é espiritual, nossa origem é divina. Quem és, espírito mortal? Por que estamos aqui? Estamos nesse mundo de provas e expiações? Porque é o nosso nível moral e que devemos cumprir para avançar para outros mundos mais avançados, como de regeneração. Nos diz então que à medida que vamos despertar para essas questões da alma, nosso orgulho e nosso egoísmo não serão mais alimentos para as nossas fraquezas morais. E o progresso, então, não encontrando obstáculo diante desse combate a esta chaga do orgulho e do egoísmo, a fé plantada no coração vai produzir frutos de humildade, de caridade, de fraternidade à humanidade. Avançará para a felicidade em um mundo regido pela lei de amor. Nossa conclusão na questão 785, qual o maior obstáculo do progresso do Livro dos Espíritos, essa questão? Responde os Espíritos a Kardec. O orgulho e o egoísmo. O progresso intelectual segue à frente. Tecnologias avançadas, mas ainda o homem está pouco moralizado. Mas à medida que ele ainda se torna refém da ambição, seduzido pelas coisas materiais, que ele se torna um seu refém, estas coisas somente mudará quando o homem compreender o verdadeiro benefício do bem e o malefício do mal. Que a felicidade não estão nas coisas fora dele, externas. A felicidade está dentro de nós. Conforme o Mestre nos disse, o reino de Deus está dentro de vós. Porque o amor, a paz, a felicidade que tanto almejamos é um estado de vibração com essas leis. E elas são de origem interna, de virtudes espirituais. Na questão 806, no subtítulo Desigualdades Sociais, Kardec pergunta: a desigualdade das condições sociais é uma lei natural? Não. Ela é obra do homem e não de Deus. Essas desigualdades desaparecerão com o fim do orgulho e do egoísmo. Porque a felicidade, meus irmãos, ela é incompatível com o orgulho e com o egoísmo. Porque pressupõe abnegação, pressupõe indulgência, pressupõe benevolência, generosidade, fraternidade, humildade
e caridade. Fiquem todos na paz de Deus e de Jesus, queridos irmãos. Então, queridos irmãos, agradecendo aos ensinamentos trazidos pelo irmão no trabalho feito neste dia, que nós possamos aplicar esses ensinamentos na nossa vida. Que nós possamos buscar a força na nossa espiritualidade amiga, na espiritualidade que nos ampara. Que nós possamos, através dela, buscar essa força para aplicar esses ensinamentos, para nos melhorarmos, para melhorarmos a vida do nosso irmão, para melhorarmos a nossa atmosfera. E que com essa espiritualidade amiga, guiando os nossos dias, guiando os nossos passos e nos amparando, nós possamos nos tornar pessoas melhores, cumprindo o nosso objetivo evolutivo nesta encarnação. Obrigada a todos, muita paz nos nossos lares e que assim seja.